Pelo estar fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E cumprir aquilo que o propósito é do Senhor, fazer a obra do Senhor. E que isso puxe algo para nós. Não como o mundo costuma dizer, que a gente tem que procurar coisas que não puxem nada, mas para que o Senhor venha nos abençoar. Nós precisamos ofertar a Ele algo que nos custe. Como essa canção diz, os meus dias, Ele é do Senhor. A minha vida, ela é do Senhor. Mas como os meus dias são do Senhor, eu dedico a maioria da parte deles para outras coisas. Ou para mim mesmo, ou para o meu entretenimento. Então nós estamos aqui para isso. Pastor Evanilde, ela tem uma ministração para as crianças de 7 a 12 anos. E ela está ali no fundo. Eu queria que essas crianças seguissem ela com a pastora Nessira, que vai estar ali juntamente com ela. Vocês, pais que estão aqui, não precisam preocupar, seus filhos serão ministrados. Aquelas crianças menores de 7 anos terão pessoas que vão cuidar da você. Mas não hoje. Eles mesmos. Não hoje. Não, amanhã. Então você cuida do seu filho. Sara, cuida dessa criança. Mas amanhã sim, pastor? Amanhã sim. Amanhã sim. Então, crianças de 7 a 12 anos. Por favor, segue a pastora. Essa palavra de agora, nós temos 2 palavras. Não são palavras demoradas, porque nós precisamos terminar por volta de 10 horas. Se você quiser anotar, o título dessa palavra é Construindo Alianças no Corpo de Cristo. Vou repetir: Construindo Alianças no Corpo de Cristo. É o tema dessa administração. Que nós possamos trazer o entendimento do Senhor sobre o que é edificar, que é construir alianças no corpo de Cristo. Isso está feito com muita organização, muito zelo, porque a obra do Senhor é feita com zelo, com aquilo que a gente tem de melhor. E Deus tem trazido ao coração do pastor Arildo, ao coração da liderança, essa restauração. Pode ficar aí, Luciano. Eu acho que é bom usar esse recurso, traz aí um quebrantamento. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 8. Quero fazer só uma menção rápida sobre o que Deus faz com o homem. Deus, fala comigo assim: Deus é um Deus de alianças. Deus é Deus de alianças. Isso é terrível. Deus não quebra a sua aliança. Deus não quebra a sua aliança. O homem quebra a aliança. Existem 3 alianças possíveis que se podem fazer. Alianças que o homem constrói com outro homem, como um casamento, ou como negócios, sociedades. É uma aliança. Mas essas alianças são quebradas, porque as pessoas normalmente não cumprem com as suas palavras, com o seu juramento, com aquilo que firmou diante do contrato. A palavra do Senhor no Velho Testamento, quando a palavra diz no Velho Testamento, a aliança ela é escrita por 275 vezes no Velho Testamento. Deus fala de aliança com Moisés, Deus fala de aliança com Josué, Deus fala de aliança com Davi, Deus fala de aliança com homens que ele busca
para que a obra dele, para que o nome dele seja proclamado na face da terra, para que o homem conheça Deus. Deus faz aliás através de Moisés com os 10 testamentos, os 10 mandamentos, quer dizer, relacionando com Deus e o homem. Deus procura então sempre se relacionar com o homem. Deus tem uma preocupação intensa de se relacionar o tempo inteiro com o homem. Então ele cria meios, cria circunstâncias, cria formas de se relacionar com o homem. E no Velho Testamento essa palavra aliança significa pacto, também traduzida como pacto. Isso é uma canção que eu gosto muito do Marcos Leite, que é a minha, juntamente com o Sami, como diz, DJ, não, pessoa que passa vídeos, tem um nome, enfim, sei lá, que canta Deus de Pactos. Quem conhece essa música? É um cantor castelhano, ele canta em espanhol, não sei se ele é argentino, ele é espanhol, mexicano, sabe? Deveria saber, né? Você deveria saber que ele é mexicano. E ele canta essa música, eu acho muito tremenda. Deus de pacto, Deus de aliança, Deus que constrói as suas alianças conosco. E isso em Hebreus, capítulo 8, a palavra do Senhor vai dizer, capítulo 8, versículo 8 em Hebreus: porque repreendo-os e lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, lá no início do Velho Testamento, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele dia, naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Já está dizendo, olha, como a aliança que eu fiz com seus pais, lá no passado, que eu tirei da terra da escravidão, da terra do Egito, eu os libertei, mas eles não permaneceram nessa aliança. É um povo de coração duro, de coração inquebrantável. E o Senhor diz, olha, eu trocarei o vosso coração de pedra por um coração de carne, porque o seu coração é duro. Um povo que experimentou da glória de Deus, um povo que experimentou da provisão de Deus, que o maná caía do céu todos os dias, eles comiam do Senhor, eles bebiam da água que o Senhor providenciava, eles tiraram o povo da escravidão do Egito, mas aquele povo murmurava para ele voltar, lembrando do Egito, lembrando da escravidão, lembrando da comida que eles comiam, da casa que eles dormiam, da escravidão que eles viviam. Eles queriam dizer para Deus que eles estavam com saudade da escravidão. Eles queriam dizer para Deus que eles estavam com saudade da comida do Egito. Diz a palavra do Senhor que eles comiam cebola, comiam o que Faraó permitia que eles comiam, mas eles estavam com saudades da escravidão. Um povo que se desviou do propósito do Senhor, um povo de dura serviço. Por isso ele está dizendo, olha, eles não se atentaram para a minha voz, eles não ouviram a minha voz. E a palavra do Senhor diz, diligentemente ouvis a minha voz, eu vos abençoarei nessa terra. Se diligentemente ouvis a voz do Senhor e atentares o vosso coração, versículo 10, ele diz, porque essa é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles lhe serão por povo. Eu não ensinarei, eu não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, porque todos através do Espírito Santo que habita dentro de nós vão poder ter a oportunidade de conhecer o Senhor, desde o menor até o maior. Versículo 12, porque eu serei misericordioso para com as suas iniquidades e seus pecados, e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Quem crê nessa palavra? Que o Senhor lança fora todo o pecado, Ele lança no lago do esquecimento. Ele está dizendo, olha, eu estou construindo com vocês uma nova aliança, uma aliança melhor. Ele diz, olha, em Hebreus, porque eu serei misericordioso.
para com vocês, e com as suas iniquidades, se vocês se arrependerem, eu não mais me lembrarei, Senhor, e nem de seus pecados, dizendo: nova aliança, ela envelheceu a primeira, ela se fez velha a primeira. Não que ele veio desfazer tudo que havia na primeira, mas ele veio cumprir através de Cristo agora uma nova aliança, do sangue de Jesus. Ora, o que foi tomado velho, agora se envelhece, porque perto está de acabar, porque o Senhor Jesus, Ele é o mediador da nova aliança em Cristo Jesus. Quem crê nisso, levanta a sua mão. Eu creio. Se me diz assim: eu creio. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 8, versículo 6. A palavra do Senhor diz em capítulo 8, versículo 6: mas agora alcançou ele, Jesus, o ministério muito mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança. Fala comigo assim: uma melhor aliança, construída em Cristo. Nós temos a oportunidade de ter uma aliança construída em Cristo, uma melhor aliança do que a velha. Ele diz que está confirmada em melhores promessas. O Senhor tem promessas para nós. Portanto, Jesus é o mediador dessa nova aliança. A aliança é construída em Jesus. A aliança que é construída em Cristo, ela é uma aliança que nos proporciona amor, reconciliação, conforto. Aliança em Cristo, não há tristeza, não há mentira. As alianças que são construídas em Cristo, que o Senhor dá a oportunidade para nós de construir entre nós, como igreja do Senhor. Qual o tema dessa mensagem? Alianças construídas do corpo de Cristo. Nós podemos ter aliança entre nós em Cristo, uma aliança construída entre nós em Cristo. Essa aliança, ela não tem inveja, essa aliança não proporciona disputas. É uma aliança que faz com que eu sinta um desejo de ser o seu intercessor, de orar por você, de preocupar com você, de visitar você, de ligar para você, de mandar uma mensagem para você, porque o amor de Cristo me constrange ao ponto de eu amar você. Essa aliança construída em Cristo é uma aliança construída no corpo de Cristo, que é impossível de ser construída fora do corpo de Cristo. Nem mesmo hoje as famílias, nem mesmo todas as famílias hoje conseguem construir alianças. Pais que veem seus filhos irem contra eles, tentando tirar o que é deles, roubar o que é do pai, da mãe, passar para trás. Tem filhos que matam seus pais. Nem isso é construído hoje dentro das famílias. Mas o Senhor quer proporcionar para nós uma aliança não só construída entre nós, mas um altar construído dentro do nosso lar para restaurar as alianças dentro da nossa casa. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Graças a Deus para o Senhor. A sua casa será edificada no altar de comunhão. O altar de comunhão dentro da nossa casa traz para nós uma aliança que tem benefícios, uma aliança que traz para nós benefícios que o mundo não pode oferecer, mas Cristo pode oferecer para nós. Uma aliança onde nós não só somos intercessores uns dos outros, mas uma aliança que proporciona para nós comunhão. Fala comigo assim: comunhão é um ingrediente das alianças que construímos. Isso é muito importante. Hoje você tem aliança com quem? Com quem você pode ligar hoje? Se você tiver um problema hoje, você pode ligar para quem? Quem vai te ouvir? A igreja que Cristo pensou para nós é uma igreja onde nós somos pessoas de alianças, que preocupamos uns com os outros, e não somos amigos por interesses, por questões
deste mundo, por benefícios. Pessoas hoje têm construído alianças por interesses financeiros, interesses políticos, sociais. Mas quando essas coisas terminam, então as pessoas somem da sua vida. Quando você então não é tão influente mais assim, aqueles que ficavam te rodeando, eles desaparecem. Mas o Senhor quer construir dentro de nós, no nosso coração, alianças que duram para sempre. Deus é Deus de aliança, Deus é Deus de pacto. As alianças que Deus cria com o homem são alianças eternas, que duram para toda a vida. Amém? Para as suas gerações, para os seus filhos. Deus ele é soberano, ele cria uma aliança com os homens e ele institui um pacto que dura para toda a eternidade. O apóstolo Paulo ele escreve ali em Hebreus no capítulo 8, relatando de uma nova aliança feita em Cristo Jesus. Essa aliança que produz para nós muitos benefícios. Abre a sua Bíblia para Mateus no capítulo de número 26, versículo 27 e 28. Mateus 26, 27 e 28, ele diz: então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para o perdão dos pecados. O Senhor institui uma aliança eterna para nós, para perdoar os nossos pecados, para nos tornar puros, limpos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, através do Espírito Santo de Deus. Nós temos uma aliança, uma oportunidade de fazer uma aliança com o Senhor, onde nós temos o privilégio, diga comigo assim, de experimentar o amor de Deus e o perdão de Deus. Você precisa falar isso para as pessoas. Quem já experimentou o amor de Deus? Quem já pôde experimentar o perdão de Deus? Então a palavra do Senhor diz, Jesus diz, não fique só para você. De graça você recebeu. Como que você recebe algo que mudou a sua vida? Que trouxe uma aliança nova para você e para a sua família. E você não quer divulgar isso para as pessoas. E você não tem esse desejo de mostrar: olha o que Deus fez comigo. Deus me perdoou. Deus me amou. Deus não se lembra mais dos meus pecados e lançou no lado do esquecimento. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Olha o que Deus fez comigo. Olha a minha casa, olha a minha família. A sua família pode mudar, a sua casa pode mudar. Você pode experimentar o melhor de Deus na sua família. Nós vamos falar isso para as pessoas. O mundo vive aliançado no pecado. As pessoas estão aliançadas no pecado, eles buscam. As pessoas hoje estão deprimidas, dentro das suas casas, sem vontade de fazer nada, nem de sair, nada, nem viajar, nada. Ou elas estão procurando alguma coisa lá fora, nos bares, nas boates, na prostituição, drogando, se embebedando. Mas não é isso que Deus tem para as pessoas. Não é isso que Deus tem para os seus amigos. Não é isso que Deus tem para um vizinho que você tem. Não é isso que Deus tem para um parente que você ama. Um irmão seu. Talvez um sobrinho. Talvez a sua própria mãe, o seu próprio pai. Que está perdido, pensando que essas coisas trazem alegria. Traz alegria no álcool, nas drogas. Mas pior ainda, aqueles que estão dentro do quarto, trancado, que tem vontade de sair. Tem vontade de fazer nada. Porque perdeu a alegria. Nós podemos ser canais de bênção para a vida das pessoas através de uma aliança que nós construímos no corpo de Cristo. Uma aliança que
que em Cristo produz salvação. Fala comigo assim: produz salvação, produz libertação, perdão dos seus pecados. Aliança construída no meio da igreja, no meio do povo, ela proporciona perdão de pecados, salvação, libertação. É isso que nós queremos, ver pessoas que foram totalmente libertas. Há muitos anos atrás, quando nós sempre fizemos grupos pequenos aqui nessa igreja, nós entramos em muitas casas. Eu estava lá na Cidade Livre, um lugar, numa casa de uma pessoa muito simples, e nós íamos ministrar ali no ano de 2011, 2010 aproximadamente. Eu estava ali trabalhando o dia inteiro, trabalhei até 6 horas da tarde, das 6 da manhã, quando eu levanto, até as 6 da tarde. Já tinha dado naquele dia 6 aulas de manhã, 5 aulas à tarde, em pé. E eu tomei um banho, peguei o meu carro e andei 24 quilômetros aproximadamente para esse lugar. Quando eu cheguei naquela casa, uma casa simples, quintal de terra, não tinha área pequena, e o lugar que eu tinha que ficar era uma cisterna. Eu falei: eu posso ficar aqui? Era um pouco mais alto. Aquele lote estava cheio de pessoas. Estava cheio de pessoas. Eu falei: que é isso? Meu Deus, são pessoas famintas. Eu orei e falei: o que eu tenho que oferecer para essas pessoas? Não sou eu, mas me conhece. Eu não tenho nome famoso, não tenho rede social. Sou um pastor, um professor de uma igreja simples, mas aquelas pessoas estavam ali sedentas por Deus, querendo ouvir a palavra de Deus. E ali nós fizemos um culto, nós louvamos, e aquelas pessoas com alegria no coração, querendo receber a oração. Depois eu tive que ficar ali orando por muitas pessoas, pastor, aí muita gente, eu não sei, era mais de 30 pessoas dentro daquele lote. E a gente via libertação, e a gente via salvação. E algumas daquelas pessoas eu encontro hoje, algumas não estão aqui mais, mas estão trabalhando o reino de Deus em outras igrejas, e isso apenas sabemos. Algumas pessoas são até pastores, algumas pessoas estão liderando a igreja. Pastor, eu recebi um dia desse aqui, irmã Maria Raimunda. A Evanilda, minha esposa, foi ministrar na igreja chama a Carolina, que ela chama a igreja Cristina, uma mulher simples, pastor Horizontina, pastor Viola, o pastor Hermes, uma branquinha, chama Cristiane. Essa moça está pastoreando a igreja. A Evanilda foi lá ministrar um culto, e foram as pessoas lá encontrar ela naquela época. Deus fez naquele dia, Deus fez naqueles dias, e Deus pode fazer de novo em Deus. Em Deus pode fazer. Fala comigo assim: eu quero construir uma aliança com o Senhor. Meu irmão, quando você fala isso, Deus ouve a sua oração. Eu quero dizer para você: Deus não quebra a sua aliança. Você pode até quebrar, mas Deus não quebra a aliança. Ele constrói com você. Olha, isso tem feito o que na minha vida, pastor? Isso tem produzido muitas bênçãos para mim. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem me concedido.
Está ali minha filha casada, uma bênção, né, Carolina? Com o Rogério. Cuida bem dela, Rogério. Estou de olho. Não é casou porque Deus deixou. Casou porque Deus abençoou. Casou porque Deus permitiu. Eu tenho visto a mão de Deus na minha vida em todos os sentidos, em todos os momentos, em tudo. Deus tem colocado a mão dele, porque eu nunca deixei de fazer algo para Deus, entretenimento de estar cansado. Aliança, fala comigo assim: aliança requer sacrifício. Os melhores dos seus dias, é verdade, um sábado que você poderia descansar, um domingo, você vem para a igreja. Davi, eu estava dizendo que ontem, Davi, quando foi na terra de Araúna, ele diz: olha, eu preciso levantar uma oferta, um altar do Senhor aqui nessa terra, na terra de Araúna. E ele diz: meu rei, tudo é seu, está aí os bois, está aí o gado, está a lenha, tudo é seu, pode usar. Davi diz: eu acho tremendo aquilo. Davi é fantástico, eu gosto muito de Davi. Davi diz o seguinte, eu quero dizer tudo na íntegra, o que ele diz. Porém disse Araúna, porém o rei disse a Araúna: não, você não precisa me dar nada, mas eu quero comprar por preço justo, porque eu não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifício e holocausto que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira, comprou os bois, os 50 ciclos de prata, e edificou Davi ali ao Senhor um altar e ofereceu o holocausto ao Senhor. Eu quero terminar aqui, nós vamos falar, põe a canção, põe o vídeo, apaga os alunos quem, por favor. Olha para mim, que nós estamos vendo dias onde as pessoas têm ensinado nas igrejas: vem para a igreja, vem, porque Deus vai te dar, você vai ser abençoado, você vai ficar rico, você vai ser muito abençoado. Mas não é isso que eu aprendo. A palavra do Senhor não me ensina isso. Né, Davi? Falou domingo: melhor é dar do que receber. O Senhor nos chama para ofertar. A aliança requer de nós sacrifícios, dar o melhor dos nossos anos, dar o melhor dos nossos dias, abrir a nossa casa onde muitos não querem abrir a sua casa, entregar uma sexta à noite, onde no mundo lá fora está aqui hoje. Sexta à noite é loucura, sábado o dia inteiro. Se você não trabalha, meu irmão, e não precisa estar lá no seu trabalho, mas você pode estar aqui amanhã, que é loucura para o mundo. Como você vai ofertar no sábado? Mas Davi diz: eu não quero levantar um altar para o Senhor, fazer algo para o Senhor que não me custe nada. Eu não quero fazer sacrifício com dinheiro do outro. Eu não quero fazer sacrifício com os benefícios do outro. Mas eu quero dar ao Senhor. Davi diz: eu quero comprar o Senhor. Eu quero comprar o Senhor, porque eu preciso fazer o sacrifício, eu preciso construir, eu preciso levantar um altar, algo que me custe, abrir mão de coisas. Amanhã posso dar uma volta, andar de bicicleta, ir para um clube, jogar uma bola. Não vou fazer. Vou ofertar ao Senhor, vou ofertar meus sábados, algo que me custe. Não é troco, não é o que sobra. Como meus dias, meus dias pertencem ao Senhor, se eu não consigo ofertar um pouco do Senhor. Uma igreja que não pede para nós quantos sábados nós, pastores, aqui pedimos para vocês, quantos sábados? Por favor, seja honesto. Nós não podemos dar um. Davi diz: eu não quero. Araúna, muitos pastores, desculpa a franqueza, muitos líderes vão dizer: eu sou abençoado. Olha, Deus levantou Araúna para me abençoar. Não é, santo? Deus levantou Araúna, Ele quer me dar terras, quer me oferecer. Mas Davi diz: não, eu
quero pagar o que é justo. E eu quero fazer o sacrifício. Meu irmão, seu coração pode soltar. Medita nessa canção. É um Deus de aliança, um Deus de pactos. Que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Põe a mão no seu coração. Con tu gracia estoy aquí. Faça uma oração nesse momento. Começa a orar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Ouça essa palavra. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Deus de paz. Que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, Ele cumpre a sua palavra. guías mi destino. Aleluia. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy Apoie a mão no seu coração, Senhor, em nome de Jesus. Tu és o Deus de pactos que cumpre as suas promessas e que o Senhor está aqui nessa noite. Crie em nós, ó Deus, um desejo no nosso coração nesses dias de construir alianças. Aqueles que constroem alianças, ó Deus, precisam dar esse primeiro passo. Precisam dar o passo, ó Deus, de atitude, de querer, de construir essas alianças no corpo de Cristo. Isso vai trazer para nós benefícios, mas requer de nós, ó Deus, sacrifícios. Mas no final de tudo, o Senhor, ó Deus, trará para nós bênçãos. Sobre medida a nossa casa, experimentará o melhor de Deus. O melhor de Deus está reservado para cada um de nós. E nós estaremos, ó Deus, cumprindo o papel que o Senhor nos chamou, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar felizes na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, no livro de Números, capítulo 32. Pode ficar sentado mesmo. Aleluia.
ser muito pai, ia longe. Ele nem imagina a disposição desse povo para falar, né, irmãos? Nós estamos acostumados a atravessar meia-noite, né, Ricardo? Lá quase 1h da manhã, jantar, meia-noite e meia, 1h, levantar no outro dia 6h da manhã e começar. É saudade do pique, né? Os encontros, aquelas coisas que a gente viveu tantas vezes. Glória a Deus, abre aí Números 32. Deixa eu dizer um negócio para você. Ao Espírito de Deus de unção sobre a sua vida nesta noite, amém? A mãe tem 80 anos, fez 80 o ano passado, né? Eu disse para ela: vai, o Senhor vai fortalecer. Amém, queridos? No altar do Senhor há abundância de paz, de alegria e de força. Há mananciais de água viva, há fortalecimento. Aleluias. Quando entre 2007 e 2011 eu viajava para Uberlândia para fazer um doutorado, pastoreava essa igreja aqui também. Às vezes viajava na terça, voltava na quinta, às vezes viajava na quarta, voltava na sexta, e muitas vezes eu fazia 4 horas de viagem, trabalhava de manhã, viajava à tarde, chegava aqui, chegava em casa e ia correndo para cá, porque tinha uma vigília, tinha uma oração, tinha que ir embora depois, meia-noite, mais tarde. Sabe, queridos, nós percebemos que quando nós estamos envolvidos com a causa do Evangelho, tudo vai bem, as coisas funcionam. O cara estava falando daqueles ritos lá, né, de primeira década linda do ano 2000, do século 21. Raul Emerson era bem jovem, né, Raul? Tinha uma célula lá perto do Colina Azul, na Cidade Livre, Cristalino, por ali, né? E ia para lá no sábado também, jovens, muitos jovens lá com eles. A UEM era estudante secundarista ainda, né? Ensino médio. E você pensa que isso atrapalhou de alguma forma? Não. Formou fonoaudiólogo, já foi um fonoaudiólogo bem sucedido. O Sami é um executivo, né? Um diretor de uma grande empresa. Deus prosperou eles. Deus tem prosperado. Aurélio, bastante jovem naquela época, né? Um adolescente, ia para lá também, fazia trabalhos de evangelismo na rua. E tantos outros é que Deus tem prosperado. Está seguindo uma carreira de oficial da polícia militar, Sami, formou, fez uma pós-graduação, é mestre desde o ano passado, 2021 se tornou mestre, né? Zé Luiz é doutor, Ana Clara doutor, e eles chegaram aqui assim uma graduação, né? Recém-graduados, e fez mestrado, fez doutorado, tendo células, servindo ao Senhor no discipulado, né? Discipulado, células, muita coisa, e comigo foi a mesma coisa. Cheguei aqui nessa igreja, eu era recém-graduado também, tinha 31 anos, 2 filhos pequenininhos, né? Bem pequenininho mesmo, no colo. E durante esses quase 30 anos, Deus nos fez crescer. Hoje eu estou aposentado. Minha carreira na instituição federal coincide com o meu tempo de pastoreio aqui. E Deus tem nos dado uma unção. Cheguei aqui hoje era antes das 6 da manhã. Saí aqui no finalzinho da tarde, em casa, tomando banho e voltei. Se deixar, eu vou ficar muito tempo, mas eu não vou abusar da paciência dos irmãos. Nem porque amanhã nós queremos vê-los aqui cedo, horas da manhã, queremos vê-los. E não leve em consideração essa coisa, amanhã é sábado. Não, amanhã é dia de você exercer aquilo que você colocou no seu coração, que está na casa do Senhor. Amém? Faça os seus sacrifícios. Investe no reino, Deus vai investir na sua vida. Deus vai investir na sua causa. Deus vai investir no seu negócio. Deus vai te fazer prosperar. O tema dessa palavra de hoje é visão estratégica de conquista. Deixa eu repetir. Visão estratégica de conquista. O poder da unidade. Quero falar sobre unidade. Quero fazer essa leitura, acompanhe aí, vou fazer a leitura. É uma leitura extensa,
mas eu quero fazer. E os filhos de Rubem, os filhos de Gade, tinham gado em grande quantidade. E viram a terra de Jazé e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade, os filhos de Rubem, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos chefes da congregação, dizendo: Atarote e Dibon, e Jazé, e Ninra, e Esbom, e Eleado, Sebam, Nebo e Beon, terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel. É terra para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, desce esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Diga assim: não nos faça passar o Jordão. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade, aos filhos de Rubem: irão vossos irmãos a peleja e ficareis vós aqui? Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais, quando mandei de Cades Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: que os homens que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, porquanto não perseverarem em seguir, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, enquanto perseverarem em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fez-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração, e fizeram mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantastes em lugar dos vossos pais, para ainda vos acrescentar o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de seguir, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo esse povo. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidades para as nossas crianças, porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse de cada uma das sua herança. Porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já temos a nossa herança aqui do Jordão ao Oriente. Então Moisés lhes disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes na guerra perante o Senhor, e cada um de vós armar, passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis inculpáveis perante o Senhor e perante Israel, e essa terra vos será por possessão perante o Senhor. Se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Números 32 e 23. Amados, muitas vezes caminhamos na fé em comunhão apenas naqueles momentos que nos interessam. Temos um compromisso limitado demais, muitos sequer entendem ser necessário qualquer tipo de compromisso. Agindo assim, duas coisas acontecem, duas coisas muito ruins. Primeiro, a igreja se enfraquece. A igreja, que é um exército, do ponto de vista espiritual, se torna mais frágil e vulneráveis àqueles os seus inimigos. E também aqueles que optam por esses compromissos se tornam mais vulneráveis. Bem, se a maioria do povo sofre pela ausência, pelo descompromisso de uns poucos, imagine esses poucos sozinhos, por conta própria. E dessa forma são facilmente vencidos. Às vezes o grupo maior é vencido, o grupo menor se torna algo fácil do inimigo.
Era do interesse dos Rubenitas, dos Gaditas e da metade da tribo de Manassés ficar aquém do Jordão, ao Oriente. E eles vieram fazer essa promessa, fazer esse pedido a Moisés, e tinha um argumento: olha, nós somos pastores de gado e nós já estamos numa terra boa para gado. Para que é que nós vamos atravessar o Jordão se aqui é um lugar bom? Não nos faça passar. E quando Moisés ouviu essa proposta, ficou irado. Ele diz: bem, 40 anos nós passamos por deserto, 40 anos juntos, 40 anos comemos, dormimos, acordamos juntos, 40 anos lutamos e guerreamos. Inclusive essa terra que vocês estão pedindo foi todo o exército de Israel que conquistou, não foram vocês apenas. E agora que essa terra está conquistada, vocês querem ficar aqui. E somente os outros, as 9 tribos e meia, porque eram 12, é que vai passar. E ele diz: assim fizeram os nossos pais, quando 10 espias foram enviados, e desses 12 espias, e desses 12, apenas 2 tiveram uma visão, uma perspectiva positiva, e 10 foram covardes, desencorajaram o povo, e por conta disso 40 anos se passaram por deserto. Talvez pudesse ser 40 dias, talvez uns 3 meses no máximo, mas eles ficaram 40 anos por conta dessa atitude, dessa falta de compromisso, dessa falta de integridade. E olha que quem foi para olhar a terra eram os príncipes, cabeça de tudo. Irmão, nós quero nessa noite falar a respeito de 3 fundamentos para a unidade do corpo de Cristo. Olhando para esse texto, eu entendo que Moisés nos ensina pelo menos 3 fundamentos da unidade do corpo de Cristo. O primeiro desses fundamentos é que na batalha, a unidade do corpo precisa ser preservada quando em luta, quando em desafio, quando na batalha. A minha batalha precisa ser a sua batalha precisa ser a minha batalha. Não dá para se falar em unidade quando eu me movimento apenas naquelas situações que me interessam, apenas naquelas situações em que eu já alcancei, estou tranquilo. Às vezes alguém vai dizer: por que essa história de me incomodar? Está tudo bem, minha casa, minha família, está indo bem, estou empregado, está tudo correndo bem na minha família. Que história é essa? Esse negócio de ficar indo para a igreja, me envolver, ir na casa do outro, dirigir reunião, pequeno grupo, mês, célula, seja lá o nome que seja. Sabe, queridos? Então nós precisamos compreender que a unidade, ela é fundamental. Às vezes vai ser atacado do meu lado, na minha casa, amanhã pode ser na sua casa. E essa é uma realidade crucial. Então o exército é preparado para sendo atacado em qualquer lado. Então é remanejar as forças e vamos defender. Porque quando alguém é vencido, abre-se uma brecha para que os outros sejam vencidos. Teve um evento na Segunda Guerra Mundial que muitos consideram que foi fundamental para o exército de Hitler perder a guerra na Europa. Eles foram enganados a sair da terra da Sicília, aonde eles estavam, um grande número do exército alemão. A máquina de guerra estava ali na Sicília, mas ao norte da Itália, o poderio bélico muito grande, e os ingleses, especialmente os ingleses, enganaram eles, achando que seria atacado na região da Grécia. E Hitler tirou as tropas ali do norte da Itália e levou para a Grécia, pensando que seria atacado lá. Sabe o que aconteceu? Os exércitos aliados entraram por ali e atingiram o coração da Itália, onde estavam os principais aliados de Hitler, Mussolini e toda a Itália. E a Itália começou a cair. Inclusive os brasileiros participaram daquela conquista da Itália. Eles entendem que aquela decisão
de deixar um aliado importante desprotegido. Foi fundamental, foi cabal eles perderem a guerra na Europa. Muitos consideram assim. Nós não sabemos quem será atacado, mas nós sabemos uma coisa: seremos atacados hoje, amanhã, qualquer momento. Um de nós, muitos de nós seremos atacados. E nós precisamos de entender que precisamos estar em unidade. O corpo de Cristo precisa estar em unidade. Então Moisés diz aos gaditas, peritas e a criatura de Manassés: irão vossos irmãos a peleja e vocês vão ficar aqui? Vocês vão ficar aqui só porque vocês já estão no lugar já conquistado, no lugar que está livre dos inimigos? Então, às vezes é assim que nós pensamos. Minha casa está boa, eu tenho dinheiro no bolso, minha poupança está boa, posso fazer viagens, posso desfrutar, como aquele sujeito que diz: ó, minha alma, o celeiro está cheio, come e bebe, porque tem para muitos anos. E o avós diz: louco, hoje mesmo pedirá a obra, para quem será o que você tem? Pedro estava sendo guardado na prisão, mas a igreja fazia constantes orações por ele. Atos capítulo 12, versículo 5. Quem é que estava preso? Pedro. Quem é que estava em constantes orações? Toda a igreja. E Pedro sai da prisão lá depois da meia-noite e vai caminhando pela rua, porque o anjo do Senhor se deu da prisão. Sabe o que ele encontra? A igreja reunida em oração, porque tinha um membro do corpo, um membro que estava preso. É exatamente isso que o Espírito de Deus quer em nosso meio. É isso que ele sempre diz. Quando alguém está passando por uma situação tal, o corpo de Cristo está reunido, o corpo de Cristo está atento, está em atitude. O nome disso é unidade. Unidade no momento da batalha, no momento da dificuldade. Nós precisamos ter em mente que estamos envolvidos em muitas batalhas, todos os dias. Pais estão envolvidos em batalhas, mães envolvidas em batalhas em relação aos seus filhos. Mas quem é que está sabendo disso? Quem é que está orando? Quem é que está se movendo e dizendo: olha, o Zé Luiz está tendo um problema lá, está mais claro, está tendo um problema na casa deles, então precisamos estar cobrindo eles em oração. O pastor Ricardo está tendo um problema, então precisamos de cobri-los. Sabe, queridos, nós precisamos entender que para que nós, o corpo de Cristo, se tornemos de fato aquilo que a palavra de Deus diz para ele, diz dele, que nós somos corpo, amém? Você pode imaginar que você está com um problema no braço, na perna, no pé, e o resto do corpo está dizendo: bem, não é comigo. A boca diz: não é comigo, a cabeça diz: não é comigo, ela vai no pé. É assim que funciona? Não, sabe por quê? Porque o que dói no pé dói lá na cabeça também. Não é assim? O que dói no pé dói no braço, dói aqui no coração, nós sentimos a dor. E às vezes nenhuma parte do corpo consegue dormir enquanto está doendo o pé. É desse jeito. É assim. Se uma parte está ferida, o corpo está ferido. É isso que o diabo quer muitas vezes, quando ele dispersa, quando divide, quando separa, quando nos faz ficar desatentos, né? E assim, ele fica sussurrando a orelha: rapaz, já dormi, está cansado, foi demais. Deixa o problema dessa pessoa para lá, o que você tem com isso? Não é assim? O que você tem com isso? Ele está passando problema, você não tem. Aí passear, vai divertir, veio, rapaz. Isso é o melhor tempo da sua vida. Você vai gastar esse tempo ali com os outros? Por que é isso? Mas é isso que ele fala aos ouvidos das pessoas, aos corações. Sabe de uma coisa? Fala isso para você hoje. Amanhã ele vai falar para o ouvido do quando for você que precisar. Ele vai dizer: não é isso, não preocupa não, o problema é dele. E ele tem bons argumentos, sabe disso. Ele vai falar assim: sem compromisso. Olha, ele está indo viver uma vida tranquila, está sofrendo por culpa dele mesmo. E às vezes até de fato, né, a pessoa não está na melhor atitude, mas nós entendemos que no corpo de Cristo os mais frágeis também são sustentados por aqueles que estão mais fortes. Amém? Amém.
nós não somos aqueles que vivemos nessa atitude de represar. Não me ajudou no dia que eu precisei, também não vou te ajudar agora que você está assim. Precisamos compreender. O diabo quer exatamente isso. Quer quebrar a unidade do corpo, porque assim você se torna uma presa mais fácil. Amanhã você é a presa, amanhã é o outro, amanhã é o outro. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 até o 12 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Quando tem dois, um cai, o outro levanta. Mas ai do que estiver só. Diga assim comigo: ai do que estiver só. Pois caindo não haverá outro que o levante. E se alguém prevalecer contra uns dois, eles resistirão. O cordão de 3 dobras não se parte tão facilmente. O cordão de 3 dobras. Quantos aqui olham no momento da aflição e dizem: quem é que vai me ajudar? Quem é que vai me socorrer? Mas às vezes nós devemos avaliar e dizer que perguntar assim: quando o problema estava na vida do outro irmão, quando o problema estava na casa do outro irmão, eu fui lá. Eu me preocupei o suficiente. Irmãos, quando a gente está doente, quando a gente está sofrendo, a gente fica olhando assim, pensando: cadê algumas pessoas? Parece que ninguém está vendo, ninguém vem aqui em casa, ninguém se incomoda comigo. Não é assim? E fica frustrado, mesmo que você não fala, você sente. Mas quantos de nós nos incomodamos ao ponto de sair de casa e ir na casa de alguém que está enfermo? O que a palavra do Senhor diz a respeito disso? O que a palavra do Senhor diz a respeito daqueles que estão sofrendo, pastor Caio? Daqueles que estão chorando? Chore com os que choram. E daqueles que estão felizes? Se alegre como se se alegre. Sabe o que ele está dizendo? Se tiver festa, você vai lá. Se tiver um convite, não deixa de ir, viu? E se for aberto a todos, marque presença lá. Você precisa estar na festa do irmão, porque se alegre com aqueles que se alegram. Mas também lembre de uma coisa: se o lugar for de choro, vai chorar um pouquinho também. Chore com o choro. Jó tinha sete amigos importunos. Eu fico pensando, esses 6 não, 3. Eles ficaram 7 dias chorando com ele. 7 dias. Jó estava lamentando, eles ficaram ali com os amigos dele. Estavam tentando consolar. O jeito errado, mas estava. Então está faltando isso nos dias de hoje, né? Quantas pessoas se dariam ao trabalho de ficar 7 dias junto com um amigo que está sofrendo? Algum vai dizer: essa lepra vai pegar em mim. Ficar perto, é longe. Nós passamos pelo período do coronavírus aí, do Covid, que a gente ia na casa do outro jeito. Eu lembrei de um amigo meu aqui, eu estava contando uma história, disse que naquele momento do coronavírus, que alguém foi visitar eles lá e gritaram lá de dentro: olha, nós não estamos recebendo visita aqui não, viu? Pode ir embora, vai embora. Por favor, vai embora, não queremos receber visita aqui não. Então tem essas coisas desse tipo. Fundamento número 2: na unidade não pode haver isso. Não pode ser, nós não podemos nos omitir. A luta do outro é a minha luta. A minha luta é a sua luta. Esse é o primeiro princípio, mas há um segundo: não pode haver isso. Às vezes eu tenho visto pessoas assim, sem graça, desconfiadas, dizendo: olha, me desculpe, eu não pude estar lá, eu não fui, lamento muito. Mas passaram semanas, passaram meses. Na verdade, ele não foi, porque não achou importante ir quando aquele irmão precisou ir. Quando aquele irmão estava em necessidade. Não achou importante. Não pode haver omissão.
Porque, pois, se desencorajais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor tem dado a eles, por que vocês estão desencorajando? Um pensador chamado Edmund Burke, ele diz o seguinte: para o triunfo dos maus é só preciso que os homens bons não façam nada. Para que o mal prevaleça é só preciso de que aquelas pessoas que sejam boas fiquem de braços cruzados. Não precisa fazer nada de ruim para que o mal triunfe. Basta que você não faça nada. Basta que você fique quieto no seu canto. E o mal vai prevalecer. Ele vai prevalecer. Quando a coisa é ruim, quando o mal está sendo instalado, aqueles que são bons, os filhos de Deus precisam entender, precisam se incomodar. Nós precisamos nos incomodar quando nós sentimos, percebemos que a coisa não está indo bem na vida daquele irmão. Eu preciso me incomodar. Eu não preciso pedir para mim, pastor, irmão Dari, pastor Carlos, olhe por mim. Eu não preciso, porque eu estou percebendo, eu estou vendo, e o meu coração já está movido desse sentimento de Jesus. E eu já estou orando, já estou intercedendo, eu já estou batalhando, eu já estou lutando. Isso se chama, não é nem compromisso, porque às vezes aquela pessoa não tem compromisso. Às vezes ele mal me conhece. Quando os homens de Deus oravam por nações, por pessoas que ele nem conhecia, às vezes um irmão lá na Europa orando pela salvação lá na África, homens de Deus movidos por um espírito de urgência. Quando há aquela situação lá nos dias de Mardoqueu, de Esther já tinha se casado com o rei, era rainha e era judia. E Mardoqueu manda avisar a Esther do que estava acontecendo, e ela manda uma resposta dizendo: olha, não sei o que eu posso fazer, né? Estou aqui na casa do rei, eu sou rainha, mas não posso entrar na presença dele de qualquer jeito. Ele tem que me convocar, porque se eu não convocar e alguém entrar na presença do rei sem ser convocado, chamado, essa pessoa pode morrer, a não ser que o rei levante o cetro e aponte para essa pessoa. Esse é um sinal: olha, tudo bem. Se isso não acontecer, o servo do rei imediatamente pega aquela pessoa e leva. Esse é um crime capital. E Mardoqueu manda responder assim para ela, manda falar assim: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, você está no momento bom, você está tranquilo, né? Escapará só tu entre todos os judeus, porque se de tudo te calares nesse tempo, se ocorre livramento de outra parte, sairá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. Você vai perecer. E quem sabe se para tal tempo como este chegasse ao reino. Meu irmão, você está na vida boa agora, as coisas estão indo bem na sua vida, você está próspero, está descansado, está tendo bons recursos. Quem sabe se foi exatamente para ter condição de estender a mão e fortalecer outra pessoa que Deus te colocou nesse mundo. Tem gente que diz: não, eu cheguei aqui porque eu sou muito inteligente, sou muito capaz, trabalhador, né? Trabalhei muito, fiz um mestrado, fiz ciências contábeis. Ciências contábeis é um bom curso, viu? Não é, Dele? Ali, o contador. Hoje ele é um diretor de uma empresa grande. Ele fez ciências contábeis, um ótimo curso. Um administrador. E Deus coloca pessoas nas posições boas, sabe, para acolher. Deus te deu uma casa boa, você está achando que a casa é boa, que casa maravilhosa, ninguém entra aqui em casa, vai pegar, vai mexer na minha televisão, vai ligar, vai desligar, vai queimar minha televisão, são 70 polegadas, tem, né? 70 polegadas. Meu irmão, Deus te deu isso aí, isso é coisa que vai acabar, vai perecer. Se você puder usar essas coisas para a glória do reino de Deus, para abençoar alguém, faça isso. A Bíblia diz que nós somos dispenseiros de bens alheios. Deixa eu repetir, talvez você não tenha entendido. A Bíblia diz que nós somos mordomos, dispenseiros de bens alheios.
Então o carro que eu tenho não é meu, é alheio. Então eu vou usar isso como dispenseiro, como mordomo para a glória do Reino de Deus. O pastor estava falando aqui de alguém que deu um carro, né? O senhor Ricardo estava falando de alguém que deu um carro, a caminhonete, né? Para uma outra pessoa. Sabe o que ele está fazendo, meu irmão? Ele está ganhando com bens alheios. Isso aqui é desse mundo mesmo. Deixa eu fazer a glória do Reino com esse bem, com esse recurso, ajudar alguém. É isso. Terceiro fundamento: quando o corpo está sendo atacado, não se afaste, não se coloque de lado. Quando isso estiver acontecendo, vai acontecer, partes do corpo estarão sendo atacadas, e todos os demais construam muros de proteção. Construam muros de proteção. Esse é o princípio de Neemias. Neemias, especialmente no capítulo 4, nos ensina esse princípio. Sabe, Israel estava sendo ameaçado, o povo de Israel que estava em Jerusalém, não eram tantos homens assim, era uma comitiva de homens, talvez umas centenas de homens, reconstruindo os muros e começavam a ser ameaçados por aqueles que estavam em redor, Sanbalat, Tobias, Gesem, Ará e tantos outros. E aí, ameaçando, eles 10 vezes fizeram ameaça contra nós. E ele diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos estar perto. Lá no versículo 1 e 2 desse capítulo 4, ele diz assim: e sucedeu que eu vi no Sanbalat que edificávamos o muro. Tem gente edificando o muro aqui, amém? Sim ou não? Sim. Muros, os muros de proteção, de segurança para todos. Nós estamos edificando muros em volta da igreja nesses dias. Quantos entendem isso? E quando nós estamos aqui, nós estamos edificando muro em volta das nossas casas, dos nossos lares, das nossas famílias. Quantos pais nós temos aqui? Levante a mão. Meu irmão, você precisa ser construtor de muro em volta da sua casa. Aí ele diz o seguinte: os inimigos se indignaram muito, escarneceram dos judeus e falaram na presença dos seus irmãos e do exército samaria. E disse: que fazem esses fracos de Deus? Permitir-lhes a isso? Sacrificarão, acabará num só dia? Vivificarão os montões de pó, as pedras que foram queimadas? Nós vamos permitir que eles construam esse muro? Eles disseram: não vamos permitir. Veja agora o que ele diz no versículo 6 e 7. Porém edificamos o muro, e todo mundo se fechou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Quantos têm o coração que se inclina a trabalhar? Levante a sua mão. Quantos têm o coração que se inclina a trabalhar? Para levantar muros de proteção em volta do povo de Deus. Em volta de cada casa. Meu irmão, a sua casa é problema meu, amém? Amém, Deus? A sua casa é problema meu, mas a minha casa é problema seu também. Ricardo, a sua casa é problema meu, mas a minha é problema seu. A casa do Dari é problema seu, amém? Benito, a sua casa é problema do Dari, mas Dari, a casa do Benito é problema seu. Aponta para o irmão e diz assim: a sua casa é problema meu, mas não só para esse que está perto aí, aponta mais longe assim e fala: a sua casa dele, a sua casa é Ana Carolina, é problema meu. É problema? Talvez você não saiba, mas tem gente que ora por você aqui. Talvez você não tenha orado por ninguém, mas tem gente que ora por você. Eu tive uma vozinha de idosa, e um dia eu estava dormindo no quarto dela, com ela, e ela levantava no meio da noite, eu ajoelhava lá, meu irmão, e ela começava a orar. E eu dormia, acordava e ela botava a hora de novo. Eu lembro dela citar os nomes: abençoa o pastor Gersinho, abençoa o pastor Carneiro. O pastor Carneiro, eu era menino, não sabia que era pastor Carneiro. Depois descobri que o pastor chamado Antônio Alves Carneiro. E ela ia orando e falando, que não vai acabar. São centenas, são milhares. Tinha um irmãozinho muito simples, que ficava na porta da nossa igreja, chamava José Rita Camargo, José Ritinho. E ele falava assim: irmão, aí
Eu oro por você todas as noites. Na minha lista, no meu caderno de oração tem 200 nomes. Você pode imaginar que ele orava 200 nomes todas as noites? Meu irmão, ele disse que orava por mim todas as noites. Todas as noites. Não era de vez em quando, todas as noites. E o que eu era, irmãos? Eu era um jovem, um adolescente na igreja. Mas aquele irmão orava por mim todas as noites. Construa muros de proteção. Lute pelo irmão, a causa dele é a sua, o problema dele é o seu, o meu é o seu. E entrando em casa de Semaia, e eles então começaram a edificar, porque todos tinham, se inclinavam a trabalhar. Isso sucedeu que eu vi de Sambalat e Tobias, e os árabes, e os amonitas, os asdotitas, e tudo, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, e que as roturas, quer dizer, os buracos, as brechas, já se começavam a tapar, viraram sobre a roda. Mas sabe uma coisa, irmão? Eles ficaram muito nervosos, muito bravos, muito pirados. Mas sabe o que eles fizeram? Diga assim: nada. Nada. 10 ameaças. Mas sabe quantos levantes? Sabe quantas invasões? Nenhuma. Sabe por quê? Porque o povo estava preparado. Veja aqui que Neemias fala, versículo 4, versículo 3. Então os guardam nos lugares baixos, por trás do muro e nos altos, e cujo povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. Então Neemias estava falando: você quer vir? Pode vir. Mas tem aqui uma espada, tem uma flecha, tem um escudo, tem algo te esperando. Então quando o inimigo pensar em te atacar, ele vai ver que tem um exército. Ele vai saber que não vai atacar uma pessoa só, vai atacar um exército. E ele vai desistir. E ele vai ficar quieto. Porque você está orando por outro, o outro está orando por outro, o outro está orando por outro. Então nós somos parte do exército. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhavam na obra, outra metade deles tinham lanças. O povo de Deus não vai organizar. Enquanto tem gente orando, enquanto tem gente evangelizando, tem gente orando. Enquanto tem gente orando, tem gente ministrando, tem gente pregando. Nós aprendemos esse princípio há algum tempo. Enquanto tinha pastores pregando, tinha irmãos lá, suas mãos levantadas, dizendo: Deus, usa esse homem, usa essa mulher, quebra agora essa fortaleza. Nós chamamos isso de intercessão. Isso é organização, é um princípio que Neemias ensina. E os edificadores, cada um trazia sua espada sentida aos outros, e edificava, e o que tocava trombeta estava junto comigo, aquele que dava o som, de toque, de alerta, estava junto comigo. E disse eu aos nobres, magistrados, ao restante do povo: grande e extensa é a obra. Meu irmão, diga assim: grande e extensa é a obra. Ele falou assim: nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes seu som da buzina, ali vos ajuntareis. Conosco, o nosso Deus planejará por nós. Assim trabalhamos na obra, e a metade deles tinha as lanças, desde a subida da alta até a saída das estrelas. Eu quero encerrar essa palavra agora, citando 2 versículos do livro de João, do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 até 22. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vieram a crer em mim. Ele está dizendo de mim e de você, aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um. O que nós precisamos ser, irmãos? Diga assim: um. Nós precisamos ser um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, como eu estou no Senhor, o Senhor está em mim, que eles também sejam um. Que tenha unidade entre eles, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João capítulo 17, versículo 20 e 23. Vamos colocar de pé, sabe? Vamos adorar. Eu quero nesse momento orar por isso. Meu irmão, você está aqui para 2 dias, amém? Quantos dias é amém? Para 2 dias. Nesses 2 dias, princípios espirituais estão sendo ministrados. E nessa noite já foi ministrado pelo pastor Ricardo. E nosso Deus é um Deus de aliança. Porque Deus é um Deus de aliança, também somos pessoas de aliança. Estou aliançado com você. E nós também somos povo que vive em unidade. Meu problema é o seu problema. A minha dor dá em você também. A minha alegria também alegra você.
quando nós tivermos que construir, vamos construir juntos. Porque a sanidade, a saúde do corpo de Cristo está em que nós cuidemos uns dos outros, que nós fortalecemos aquele que está fraco. Quando aquele que está fraco não perca. Coloque a mão no seu coração assim. Eu quero orar agora para que o Espírito de Deus entre na sua vida. E você sinta muito forte isso. O Espírito do Senhor vai tocar no seu coração agora e vai despertar esse compromisso. Nós cantamos um hino antigo que diz assim: como é precioso, irmão, estar junto a ti e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos o amor. Aleluia, é precioso, é muito precioso. Amém? Isso é baseado num salmo que diz como é precioso andar que os filhos do Senhor andam em comunhão. Você precisa estar no centro. Você precisa estar no centro da vontade de Deus. Deixe o Espírito de Deus tocar no seu coração. Mas coloque a sua mão. Você é parte do corpo, amém? Você é parte do corpo. Eu preciso sentir a sua dor. Você precisa sentir a minha dor. Eu preciso sentir a sua alegria. Você precisa compartilhar a minha alegria. Quando eu tenho uma aliança com você, eu preciso ter uma aliança com você, para que o mundo saiba que nós somos nascidos de Cristo, para que o mundo também queira aquilo que nós temos, para que o mundo seja convencido de Ele estar aqui, vivendo em família, seja uma família. Deus tem levantado essa estratégia do pequeno grupo há muito tempo, de uma invenção da igreja de hoje, da igreja moderna. Isso nasceu lá na igreja primitiva, porque a Bíblia diz que eles partiam o pão de casa em casa e todos tinham as coisas em comum e cresciam na graça e se reuniam na oração dos apóstolos e na comunhão e na doutrina, no pátio do templo e de casa em casa partindo o pão, dando graças ao Senhor. E a Bíblia diz que quando eles faziam isso, enquanto faziam isso, o Senhor ia multiplicando aqueles que iam sendo salvos, e eles caíam na graça do povo. Esse mundo vai ser impactado com a demonstração de amor, de compromisso, de sinceridade que eles veem dentro da igreja. Essa é a mensagem mais forte do Evangelho de Jesus: comunhão, compromisso, aliança. Deixa o Espírito de Deus tocar no seu coração hoje, meu irmão. Deixa o Espírito de Deus te convencer hoje. Você é um homem, uma mulher, chamado para uma vida de aliança, de compromisso. Você é chamado para ser parte do corpo vivo, do corpo funcional de Jesus. Do corpo que trabalha, que funciona em harmonia. Essa é a missão do Espírito Santo: conectar a minha vida à sua vida, conectar o meu coração ao seu coração. Amém? Quando diz amém, deixa o Espírito de Deus se conectar, meu irmão. Deixa o Espírito de Deus ligar você no corpo. Aliança do Senhor, cante o Senhor.
Quero dar rápidos avisos aqui, para nós encerrarmos. O pastor Ricardo vai falar. Fala aqui, pastor Ricardo. Se você... Meu irmão, nós vamos encerrar hoje, nós estamos no tempo daquilo que nós propomos. Tem a programação aqui, ali, na porta e lá no fundo também, um papel desse, lá na cozinha também, tem um papel desse, programação. Amanhã nós vamos estar aqui às 8 horas da manhã, amém? Alguns vão dormir aqui, né, Sandra? A prova está aí, Sandra? É dormir aí, sabe? Você vai dormir junto, mas é verdade? É dormir. Dormir junto com a meninada, com os jovens. O pastor Carlos vai, o pastor Michel também, o Adriano, a Leia, tudo organizado, viu, irmãos? Não se preocupe não. E 8 horas nós teremos o café, mas o café também só vai até 8h30. Não chega aqui 8h30, você vai ficar sério. Porque 8h30 nós vamos começar a primeira ministração da manhã e nós vamos ministrar a você a respeito do pequeno grupo. Pequeno grupo como instrumento de comunhão, de edificação e de evangelismo. 8 da manhã até 8h30. Amém? E depois nós vamos ter café da manhã, não se preocupe, você não vai passar fome aqui. Depois tem um almoço, depois nós temos um lanche da tarde. Venha amanhã, não fique de fora. Deus tem coisas tremendas a revelar ao seu coração no dia de amanhã. E à noite, às 19h30, até 21h30, nós temos aqui o fechamento e encerramento de segunda. Pastor Ricardo. Amém, irmãos. Amanhã nós vamos encerrar aqui agora. Nós temos preparado ali um pão com carne, com uma bebida. Não é suco. É não? Não, eu preferi suco de caju, nem muito mais. Quem não gosta de refrigerante tem água com gás. Eu penso em todas as coisas. O pão que eu comprei é um pão que eu compro na minha casa, na padaria, próximo da minha casa. Tem alguns irmãos aqui que conhecem. Esse pão é até mais caro. Não é um pão qualquer. Você vai ver a diferença, se você morder. Da mesma forma, amanhã, café da manhã, tem um café bom. Às 8 horas, o pastor Ailton diz que até às 8h30. Né? É isso, pastor? Exatamente. O pastor Ailton gosta de acordar cedo. E você tem um almoço amanhã, não vou falar o cardápio, mas é um almoço bom. O irmão está ali preparando todas as coisas, já comprando tudo. À tarde você tem um café bem reforçado, lá para 5 horas da tarde, de primeira categoria. Não é café, não, eu nem gosto de café. Café é o nome, né? Coffee break. Esse negócio de buscar nos Estados Unidos, eu dou uma raiva dessas coisas. Buscar nos Estados Unidos. E à noite encerra com mais 2 ministrações poderosas, né, pastor Ailton? Amanhã à noite. As crianças amanhã serão ministradas em 2 grupos. As crianças. Os menorzinhos e os maiorzinhos. Então terá um grupo para cada um deles. Hoje, somente as crianças acima de 7 anos foram ministradas, as pastoras ministraram, ungiram seus filhos. Então esse seminário não é só para adultos, para jovens, é também para as crianças. Pode trazer as crianças. Tem 2 professoras que são pastores, são obreiras, e vão ministrar as suas crianças, tanto as pequenas quanto as maiorzinhas. Bom, enquanto você vai estar aqui, não pode trazer. E vamos encerrar amanhã à noite, após o culto. O pastor diz que encerra às 9h30, Deus quiser, né, pastor? E temos uma janta bem reforçada, um jantar bom, igualmente igual ao almoço. Mas é no horário. Eu, inclusive, vou tomar banho aqui amanhã, tem 6 chuveiros novos ali. Eu vou experimentar. Eu falei para minha mulher, não vou tomar banho em casa. Tomar banho aqui. Propósito. Irmãos, eu quero pedir perdão, vocês podem se encaminhar, vamos encerrar aqui. O refrigerante e a água com gás talvez não está tão gelada, porque eu bobeei nesse problema. Então, mas tem gelo, se quiser põe o gelo de copo. Então vamos encerrar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite. Uma palavra, Deus, que o Senhor trouxe para nós, construindo as alianças do corpo de Cristo.
e a visão espiritual, ó Deus, que o Senhor traz da unidade espiritual da igreja. Em nome de Jesus, amanhã queremos mais, queremos aprender mais, queremos mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Não posso encaminhar aqui ao fundo. Na tenda, nós temos ali na tenda mesas, cadeiras. Você faz parte desse momento aqui. Isso é a comunhão. Esse evento traz comunhão também. Esse momento é muito importante. Não vai embora. Como eu vi algumas pessoas indo embora ali. Essa é a comunhão que traz também esse evento. Amém, irmãos?